Namorada de 4 anos, que me ajudou a escapar de um lar abusivo, riu de uma piada de SA asterisco ao meu lado, e depois eu descobri que ela vinha compartilhando meu trauma de infância com todo mundo como conversa de garotas. Estou com minha namorada há 4 anos, ambos temos 20 anos. Logo após o ensino médio, me mudei para a casa dela imediatamente por causa de problemas com meu pai. Para contextualizar, minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos, e meu pai se casou novamente quando eu tinha 9. Minha madrasta me abusou sexualmente entre os 10 e 15 anos. Não contei ao meu pai até os 16, em vez de me apoiar, ele simplesmente ignorou tudo, como se eu estivesse inventando coisas. Ele ainda é casado com ela. Havia dias em que eu me trancava no quarto só para evitar ficar no mesmo espaço que ela. Meu pai batia na porta gritando para eu parar de ser dramático. Esse era o tipo de ambiente em que eu vivia. Contei à minha namorada sobre tudo isso depois de um ano de namoro. Ela pareceu solidária e me deixou morar com ela e seus pais, que sempre me trataram bem. Sua mãe sempre garantia que eu tivesse comida, e seu pai me ensinou a trocar óleo do carro e outras coisas práticas que meu pai nunca se preocupou em fazer. Pela primeira vez, senti que estava em um lar de verdade. Na noite passada, os pais dela estavam fora por uma semana, então convidamos amigos para casa. Cerca de 1 hora depois do início da reunião, eu estava sentado no sofá com minha namorada e 2 de seus amigos, incluindo um cara chamado Tom, que sempre foi meio boca suja. Começamos a falar sobre nossos antigos professores e descobrimos que uma professora de biologia atraente da nossa escola foi demitida 1 ano após nossa formatura por assediar conteúdo sensível, um aluno na sala de aula. Tom disse algo como, cara, ele teve sorte, eu pagaria para conteúdo sensível. Minha namorada começou a gargalhar, não apenas uma risada educada, mas uma gargalhada alta. A outra amiga presente não riu, e eu simplesmente me levantei e fui ao banheiro. Minha namorada nem percebeu que eu saí, mas a amiga que não riu me seguiu até o banheiro. Meus olhos começaram a lacrimejar, e eu não conseguia parar. Ela tentou me confortar, dando tapinhas desajeitados nas minhas costas, enquanto minha namorada continuava na outra sala, prolongando a piada com Tom. Eu podia ouvi-los pela porta fazendo mais comentários sobre como o aluno provavelmente gostou e outros absurdos que reviravam meu estômago. Hoje, a festa acabou, e minha namorada está agindo como se nada tivesse acontecido. Ela fez panquecas de manhã e pareceu confusa quando mal toquei nelas. Não consigo falar com ela. O fato de ela ter rido de algo assim, sabendo pelo que passei, dói muito. E sua incapacidade de reconhecer isso piora as coisas. Ela fica me perguntando se estou bem, e eu apenas aceno com a cabeça e vou para outro cômodo. Fiquei o dia inteiro olhando para o celular, digitando e apagando mensagens para meus poucos amigos. Estou seriamente pensando em terminar por causa disso, mas parte de mim se pergunta se estou exagerando ou sendo muito sensível. Ela é minha primeira namorada séria. Passamos por muitas dificuldades juntos. Ela me ajudou a passar em cálculo quando eu estava reprovando, e no ano passado foi comigo ao túmulo da minha mãe, a primeira vez que voltei lá desde o funeral. Mas agora, não paro de ouvir aquela risada dela repetidamente na minha cabeça. Atualização 1, cerca de 1 hora após postar. Conversei com minha namorada. Não tinha nenhum plano preparado. Ela estava na cozinha colocando pratos na lava-louças quando me aproximei. Concordou em conversar, e nos sentamos à mesa. Desabafei tudo, disse como aquela piada me fez sentir, como sua risada parecia que ela estava rindo da minha experiência também, e como não conseguia entender como ela poderia esquecer algo tão importante sobre mim. Quando terminei, ela pareceu chocada e triste. Seu rosto ficou pálido. Ela me abraçou e pediu desculpas várias vezes. Disse que viu que nem eu nem a outra amiga achamos a piada engraçada, então ela riu para fazer Tom se sentir melhor. Disse que foi pega de surpresa e não queria um silêncio constrangedor. Também afirmou que não conectou a história à minha experiência passada. Então, começou a chorar, o que me levou a confortá-la. Ela continuou dizendo que se sentia terrível e que não quis me magoar. De alguma forma, acabei sendo eu quem estava acalmando ela, dizendo que estava tudo bem. Provavelmente não vou terminar com ela. Ela me ajudou a escapar da minha antiga casa, e, apesar de ainda estar magoado, ela parece genuinamente arrependida. Quando contei sobre minha madrasta pela primeira vez, ela foi quem me convenceu de que eu merecia algo melhor e me ajudou a arrumar minhas coisas enquanto meu pai estava no trabalho. Além disso, odeio vê-la chateada. Talvez eu esteja sendo complacente, mas é difícil jogar 4 anos fora por um erro. Pedimos pizza e assistimos a um filme de comédia idiota. As coisas pareciam quase normais, mas ainda há essa tensão estranha. Ela fica me olhando como se esperasse que eu explodisse ou algo assim. Agradeço a todos que comentaram no meu post original. Valorizo muitos conselhos. Atualização 2, logo após a primeira atualização. A amiga da minha namorada, aquela que me confortou no banheiro, ligou para saber como eu estava. Fiquei surpreso ao ver o número dela, já que nunca nos falamos antes. Ela foi direta. Não acredito que Tom fez essa piada e sua namorada riu, sabendo o que aconteceu com você. Isso me pegou de surpresa porque não conheço bem essa garota,
o que significa que minha namorada deve ter contado a ela sobre meu passado. Perguntei como ela sabia, e ela confirmou que minha namorada havia lhe contado meses atrás. Mencionou alguns detalhes que só contei à minha namorada. Agradeci por ela ter ligado e desliguei. Ela pareceu confusa com meu adeus abrupto, mas não retornou a ligação. Fiquei sentado na beirada da cama por cerca de 20 minutos, apenas encarando a parede. Minha namorada entrou e perguntou quem tinha ligado. Não respondi diretamente. Disse que ia para a casa de um amigo e precisava de espaço. Ela começou a fazer perguntas, mas peguei minha jaqueta e carteira e saí. Meu amigo não estava em casa quando cheguei, mas sua irmã, vou chamá-la de Vanessa, me deixou entrar. Ela me olhou uma vez e me fez sentar. Depois de ouvir tudo, ela me chamou de idiota por aceitar as desculpas da minha namorada tão rápido, mas ofereceu que eu ficasse o tempo que precisasse. Entrou no quarto e ligou para meu amigo para avisar. Podia ouvi-la dizer: seu amigo burro está com problemas no relacionamento e precisa de um lugar para ficar. Lendo os comentários no meu post, acho que vocês estão certos. Isso é um problema maior do que apenas a piada. É difícil aceitar porque essa garota me ajudou a escapar da minha antiga casa e devo muito a ela. Tenho dormido no sofá dos pais dela pelos últimos 3 anos. Eles me compraram um laptop para a faculdade, e ela me ajudou a solicitar auxílio financeiro. Não tenho família para recorrer. Agora, estou no sofá do meu amigo enquanto Vanessa cozinha macarrão. O apartamento cheira a alho e manteiga, e isso me faz perceber que não como o dia todo. Meu celular não para de vibrar com mensagens da minha namorada perguntando onde estou e se estou bem. Respondi apenas uma vez, dizendo que estava seguro e precisava de espaço. Meu amigo ligou e disse: precisamos ter uma reunião com os manos sobre isso. Foram as palavras dele. Parecia mais animado com o drama do que preocupado com minha situação, mas é assim que ele é. Vanessa continua me lançando olhares de pena enquanto mexe o molho. É desconfortável, mas pelo menos não estou em casa fingindo que tudo está bem. Obrigado pelos conselhos. Vou ficar na casa do meu amigo até conseguir pensar claramente. Profile. Ken 2.5 Max. 9h11 da manhã. Agora, toda vez que penso em voltar, só me sinto mal. Atualização 3. Acabei de terminar uma chamada com alguns amigos. Um deles é o amigo cuja irmã estou hospedado agora. Ele e outros 3 amigos organizaram uma chamada em grupo para discutir tudo. Conheço esses caras desde o ensino fundamental. Eles nunca conheceram minha namorada mais do que algumas vezes, porque ela sempre disse que eles eram muito imaturos. Expliquei a situação, mostrei as postagens anteriores e os comentários. Todos ficaram em silêncio quando mencionei o que minha namorada tinha compartilhado com suas amigas. Um deles, Mike, perguntou: então, ela contou para as amigas sobre o seu trauma mais íntimo, mas você nunca teve permissão para sair com a gente porque somos imaturos? Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Eles ouviram com simpatia, mas disseram que não estavam qualificados para dar conselhos sobre relacionamentos, já que nenhum deles nunca esteve em um relacionamento. Um deles, Josh, nunca nem beijou uma garota. Vanessa passou durante a ligação e ouviu essa parte. Ela pegou meu celular e disse que eles estavam sendo inúteis e precisavam me ajudar mais. Disse algo como: você não precisa ser um especialista em relacionamentos para saber quando alguém está sendo tratado como. Meus amigos pareceram intimidados por ela, o que foi meio engraçado. Vanessa organizou uma noite de filmes para amanhã comigo, ela e meus 3 amigos, para que eu possa relaxar e possamos discutir tudo com mais detalhes. Ela disse que preciso estar com pessoas que não têm nenhum interesse no meu relacionamento com minha namorada. Ela está fazendo uma grande fornada de nachos e comprando cerveja. Sinto-me estranho por impor isso, mas ela insiste que está tudo bem. Também conversei com meus amigos sobre a possibilidade de morar temporariamente com um deles se eu terminar com minha namorada. A realidade está começando a bater que posso ficar sem casa em breve. Vanessa já ofereceu seu lugar, mas o apartamento deles já está lotado com ela, meu amigo, os pais deles e 2 gatos, então não quero impor por muito tempo. Meus outros 2 amigos, Mike e Alex, que moram juntos, disseram que eu poderia ficar com eles pelo tempo que precisasse. O apartamento deles é minúsculo e sempre uma bagunça, mas eles têm um futon na sala. Minha namorada tentou me ligar 17 vezes hoje. Vanessa me aconselhou a não falar com ela no meu estado atual, dizendo que provavelmente eu iria ceder e perdoá-la novamente. Enviei uma mensagem explicando onde estou e que preciso de tempo para pensar. Ela respondeu com: entendo. Te amo. 5 minutos depois, enviou outra mensagem dizendo que sua mãe está preocupada comigo e quer saber se vou voltar para casa para o jantar amanhã. Não respondi, então agora estou no sofá do meu amigo incomodando a família dele enquanto ele nem está em casa. Fico abrindo minhas fotos e olhando imagens de mim e minha namorada. A uma do verão passado, quando fomos acampar com a família dela. Eu estava tão feliz naquele dia. Odeio como isso está se arrastando e só quero que acabe, mas sei que não é tão simples e que preciso trabalhar isso. A amiga da minha namorada, garota do banheiro,
me mandou uma mensagem dizendo que minha namorada está muito chateada e chorando muito. Não tenho certeza do que ela espera que eu faça com essa informação. Desculpe por não responder a todos os comentários. Leio e aprecio os conselhos de todos, por mais duros que sejam às vezes. Obrigado a todos. Atualização 4. Hoje de manhã, por volta das 6h30, minha namorada apareceu na casa do meu amigo. Eu ainda estava dormindo no sofá quando a campainha tocou. Vanessa chegou à porta primeiro, de pijama e parecendo irritada por ter sido acordada. Pelo olho mágico, ela viu que era minha namorada, e sua primeira reação foi me dizer para me esconder no banheiro. Eu disse que aquilo era ridículo e pedi para deixá-la entrar. Vanessa inicialmente não quis deixá-la entrar, dizendo coisas como ela não merece falar com você, mas eu disse que estava tudo bem ouvi-la. Senti que pelo menos lhe devia uma conversa. Nos sentamos no sofá, enquanto Vanessa foi para outro cômodo para nos dar privacidade, embora eu tenha quase certeza de que ela estava escutando do corredor. Minha namorada parecia péssima. Seus olhos estavam inchados, e o cabelo estava preso em um coque bagunçado. Ela nem havia colocado maquiagem, o que é raro para ela. Ela pediu desculpas novamente por ter rido da piada e por não ter me confortado. Depois disse que estava preocupada e queria que eu voltasse para casa, perguntando o que mais ela poderia fazer para compensar. Ela trouxe uma sacola com alguns dos meus lanches favoritos e um carregador novo de celular, já que sabia que eu tinha esquecido o meu em casa. Então fiz a pergunta que estava me incomodando desde ontem: por que a amiga dela sabia sobre o meu passado? Ela pareceu chocada, como se alguém tivesse lhe dado um tapa. Após alguns segundos de abrir e fechar a boca, ela admitiu que tinha contado aos seus amigos mais próximos, em quem confiava profundamente. Aparentemente, uma delas deixou escapar durante um encontro em grupo. Enquanto estava bêbada, ela explicou que, na cabeça dela, contar essas coisas para esses amigos próximos não importaria, já que eu não os conhecia e eles não contariam para mais ninguém. Obviamente, isso se mostrou errado, e agora a maioria dos nossos amigos mútuos sabe. Foi só conversa de garotas, ela disse, como se isso melhorasse as coisas. Nós contamos tudo uma para a outra. Meus punhos se cerraram enquanto eu dizia a ela o quanto estava magoado e que não podia mais confiar nela. Ela começou a chorar novamente, mas dessa vez eu não a consolei e pedi que ela fosse embora. Ela perguntou quando eu voltaria para casa, e eu disse que definitivamente ficaria para a noite planejada com meus amigos próximos e depois decidiria o que fazer. Ela não pareceu satisfeita, mas foi embora. Ela esqueceu a sacola de lanches, que ainda está intocada sobre a mesa de centro. Depois disso, simplesmente sentei no sofá, encarando nada. Vanessa voltou e fez o café da manhã sem dizer nada. Ela colocou um prato de ovos e torradas na minha frente e ficou observando até que eu desse uma mordida. Liguei para meus amigos para contar o que havia acontecido, e dessa vez eles ficaram bravos por mim. Mike disse que sempre achou que algo estava errado com ela. Eles disseram que isso foi definitivamente longe demais e que conversaríamos mais quando chegassem naquela noite. Atualmente estou sentado em um banco de praça a poucos quarteirões de distância, pois achei que uma caminhada poderia clarear minha mente. Um homem idoso está alimentando pombos por perto, e eu o observei por 20 minutos. Minha vida parece estar desmoronando, e esse cara está apenas aproveitando ao máximo, dando pão para os pássaros. Deve ser bom. Ah, e alguém nos comentários sugeriu que Vanessa pode ter segundas intenções por me ajudar. Duvido muito disso. Sou amigo do irmão dela desde criança, e ela sempre foi como uma irmã mais velha para mim, não só para mim, mas para todo o nosso grupo de amigos. Quando tínhamos 15 anos e experimentamos álcool pela primeira vez, ela foi a pessoa que garantiu que não fizéssemos nada estúpido. Ela e o irmão foram as primeiras pessoas para quem contei sobre minha situação em casa enquanto ainda estava acontecendo. Não há nada além de bondade nela, sendo uma pessoa decente. Obrigado novamente pelos comentários e conselhos. Estou pensando em talvez fazer uma grande atualização quando toda essa confusão terminar, em vez dessas pequenas. Obrigado novamente a todos. Atualização 5. Meus amigos chegaram por volta das 20 horas, e Vanessa preparou o jantar. O apartamento ficou apertado com 5 de nós lá. Josh trouxe uma caixa de 12 cervejas, e Mike trouxe salgadinhos. Alex, como sempre, não trouxe nada, o avarento. Nem sequer assistimos ao filme como planejado, mas passamos detalhadamente por todas as minhas postagens e comentários. Josh leu alguns dos comentários mais ásperos em voz alta com uma voz engraçada, o que aliviou um pouco o clima. Todos concordaram que minha namorada compartilhar meu trauma com suas amigas foi uma grande violação de confiança. Alex, que geralmente é o quieto, disse que não conseguia imaginar continuar com alguém após isso. Passamos cerca de 3 horas discutindo o assunto. Eles fizeram perguntas que eu nem tinha considerado, como se esta era a primeira vez que ela ignorou meus sentimentos ou se houveram outros sinais de alerta que ignorei. Ao pensar nisso, houve vários momentos em que ela tomou decisões para nós dois sem me consultar ou riu dos meus receios sobre várias coisas, nada tão sério quanto isso, mas ainda assim um padrão. Eventualmente, meu amigo mais próximo e Vanessa me sentaram na cozinha enquanto os outros jogavam videogame na sala.
Eles deixaram claro que acham que preciso ir à terapia, não terapia de casal com minha namorada, mas terapia individual para mim. Rejeitei imediatamente a ideia. Terapia é cara, e eu não tenho seguro. Além disso, nunca me senti confortável com a ideia de falar com um estranho sobre meus problemas. Mas eles insistiram. Vanessa disse, não é só sobre esse incidente, mas sobre tudo o que aconteceu com sua madrasta e seu pai. Eu realmente não quero ir, mas até eu reconheço que preciso. Mesmo que toda essa situação com minha namorada não tivesse acontecido, eu eventualmente precisaria de terapia. O com minha madrasta não simplesmente desapareceu porque saí de casa. Estamos todos dormindo na casa do meu amigo. Está bem apertado. Josh está dormindo em um colchão de ar que continua vazando, Mike e Alex estão dividindo outro sofá, e Vanessa foi para o quarto dela. Todos caíram no sono por volta das 2 horas, depois de algumas cervejas e uma discussão acalorada sobre se cereal é sopa, não é, para registro. Vanessa tem uma amiga que também fez terapia por questões semelhantes, então ela recomendou aquele terapeuta. Ela até ofereceu ajuda para descobrir opções de pagamento. No momento, sou o único acordado, olhando para o teto enquanto meus amigos estão desmaiados ao meu redor. Josh está roncando alto o suficiente para acordar os mortos. Ainda preciso contar à minha namorada sobre minha decisão de fazer terapia, e não sei se é apropriado fazer isso por mensagem. Então vou visitar a casa dela amanhã. Continuo pensando nas minhas coisas na casa dos pais dela, minhas roupas, meu laptop, as poucas fotos que tenho da minha mãe. Vou precisar pegar essas coisas eventualmente. A ideia de arrumar as malas e sair daquela casa aperta meu peito. Os pais dela foram tão bons para mim. Mais uma vez, obrigado por lerem e por todos os conselhos que vocês me deram. Realmente ajuda a ter opiniões objetivas de pessoas que não estão envolvidas. Meus amigos são ótimos, mas eles estão tendenciosos contra minha namorada agora. Vocês me ajudaram a ver as coisas com mais clareza. Atualização 6. Eu precisava de uma pausa da internet, por isso esta atualização vem vários dias depois de tudo ter acontecido. Foi difícil, e precisei de tempo para processar sem digitar tudo imediatamente. Decidi contar à minha namorada sobre ir à terapia na manhã seguinte ao meu último post. Carreguei meu celular e encontrei 34 mensagens de texto e 12 chamadas perdidas dela. Não li todas, apenas passei rapidamente. A maioria eram variações de por favor, volte para casa e me desculpe. Fui à casa dela sozinho, sem nenhum amigo, porque trazê-los provavelmente criaria drama. A mãe dela atendeu a porta e me abraçou imediatamente. Ela perguntou se eu estava comendo o suficiente e disse que eu parecia cansado. Fez-me sentar à mesa da cozinha e preparou um sanduíche antes de chamar minha namorada para descer do quarto. Foi extremamente desconfortável, mas também meio bom ter alguém cuidando de mim assim. Quando minha namorada desceu, a mãe dela nos deixou sozinhos. Minha namorada parecia que não dormia há dias. Eu disse diretamente que ia fazer terapia e que precisava de espaço para resolver as coisas. Eu esperava que ela fosse solidária, mas em vez disso, ela franziu a testa. Minha namorada me disse que não queria que eu fosse à terapia e que eu já era normal e que não tínhamos nenhum problema até agora. Ela continuou dizendo que poderíamos resolver as coisas sozinhos e que ela nunca mais riria de algo assim. Ela disse que os terapeutas só tentam culpar tudo nos seus pais e te fazem pagar por isso. Eu mantive minha decisão firme e disse a ela que precisávamos dar um tempo, não apenas por mim, mas também por ela. Expliquei que forçar-nos a ficar juntos agora definitivamente levaria a mais problemas e que eu precisava focar em mim mesmo. Seu rosto se desmanchou enquanto ela oferecia que eu ainda poderia ficar na casa dela, mesmo que não estivéssemos juntos, para que eu não precisasse voltar para a casa do meu pai. Eu disse a ela que já havia arranjado para ficar com 2 amigos. Ela assentiu e disse que estava feliz por eu não estar voltando para meu antigo lar e que esperava que eu voltasse para ela algum dia. Ela me ajudou a empacotar algumas das minhas coisas. Nenhum de nós disse muito. Foi estranho passar pelas gavetas e pelo espaço no armário que eu usava há anos, decidindo o que levar agora e o que poderia esperar. Acabei com 2 mochilas de roupas e meu laptop. Ela continuava pegando coisas e perguntando se eu queria levá-las, como o moletom dela que às vezes eu usava ou uma caneca que ela me deu no último Natal. Deixei a maioria para trás. O pai dela chegou do trabalho enquanto eu estava arrumando as malas e pareceu confuso sobre o que estava acontecendo. Quando minha namorada explicou, ele me puxou de lado e perguntou se havia algo que ele pudesse fazer. Agradeci a ele por tudo o que ele e sua esposa fizeram por mim ao longo dos anos. Foi uma conversa difícil, mas estou feliz por tê-la tido. Ele apertou minha mão e disse que a porta deles sempre estaria aberta se eu precisasse de algo. Antes de eu sair, minha namorada tentou me abraçar, mas dei um passo para trás. Não podia lidar com esse nível de contato ainda. Ela parecia magoada, mas assentiu como se entendesse. Acho que, naquele momento, ambos sabíamos que isso não era apenas uma pausa, mas sim um rompimento real. Minha primeira sessão de terapia é na semana que vem com a terapeuta que Vanessa recomendou, e já estou levando minhas coisas para o apartamento dos 2 amigos que ofereceram para me hospedar.
O lugar deles é menor do que eu lembrava, e eles não são os caras mais organizados, mas eles limparam um canto da sala de estar para mim. Mike até comprou uma divisória para me dar um pouco de privacidade. Estou dormindo no futon deles há 3 noites. É cheio de calombos e desconfortável, e alguém no andar de cima toca violão às 7 horas da manhã todos os dias, mas ainda é melhor do que voltar para a casa da minha ex-namorada ou, pior, para a casa do meu pai. Alex tem me mostrado como cozinhar refeições básicas, já que sempre dependi da minha namorada ou da mãe dela para a comida. Ontem, fiz espaguete que não ficou tão ruim. Mike tem tentado me ensinar a jogar um videogame com o qual os dois são obcecados, mas sou péssimo nisso. Ainda assim, é uma boa distração. No geral, ainda tenho muito trabalho pela frente para melhorar a mim mesmo, mas sou grato por ter amigos me ajudando nisso. Às vezes acordo e esqueço por um segundo onde estou, estendendo a mão para minha ex antes de lembrar o que aconteceu. Esses momentos são os mais difíceis. Mais uma vez, obrigado a todos que deram conselhos. Atualização 7. Sei que devo parecer o maior viciado no Reddit por causa de quanto postei sobre isso, mas finalmente tudo entrou em uma rotina normal, então aqui está uma atualização final sobre toda a situação, 3 meses depois de tudo ter acontecido. Primeiro, sobre como me senti durante todo esse processo. Eu estava em um turbilhão constante e usei a validação dessas postagens como um mecanismo de enfrentamento, o que explica porque postei praticamente sobre tudo o que aconteceu, não importa quão pequeno fosse. Sinto-me meio patético por isso agora, mas o que está feito está feito. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Eu continuava querendo ligar para minha ex-namorada sempre que algo bom ou ruim acontecia. É estranho como os hábitos se formam assim. Eu pegava meu celular para mandar uma mensagem para ela sobre uma boa nota ou um meme engraçado antes de lembrar que não estávamos mais juntos. Mike me flagrou olhando para o celular uma vez e o tirou de mim, substituindo por uma cerveja e dizendo, seja lá o que você esteja pensando em escrever para ela, não faça isso. Quanto ao que aconteceu desde minha última postagem, tenho ido à terapia consistentemente por cerca de 2 meses e meio. Minha terapeuta é uma mulher de meia-idade chamada Nomi, que não me trata com condescendência nem deixa que eu a manipule. As primeiras sessões foram brutais, eu saía delas me sentindo drenado e irritado. Mas ultimamente tenho feito progressos. Conversamos sobre por que eu, da casa do meu pai direto para morar com minha namorada, nunca me dando tempo para ser independente. Também começamos a lidar com os abusos da minha madrasta, o que é tão difícil quanto você imagina. Agora moro permanentemente em um pequeno apartamento com Mike e Alex. Criamos um sistema para dividir o banheiro e a cozinha, e ajudo com o aluguel fazendo a maior parte da limpeza, já que os dois são desleixados. Nunca reclamaram sobre eu ocupar espaço na sala de estar ou mencionaram qualquer coisa sobre eu sair, o que eu agradeço mais do que eles imaginam. Todos ainda cuidam de mim mais do que o necessário. Vanessa liga a cada poucos dias para garantir que estou me alimentando. Josh aparece aleatoriamente com energéticos e fica por horas falando sobre coisas sem importância, o que suspeito ser sua maneira de garantir que eu não fique sozinho demais. Os pais da minha ex me enviaram mensagens algumas vezes para saber como estou. O pai dela ofereceu me ajudar a encontrar um emprego na empresa dele, mas recusei. Preciso resolver as coisas sozinho, pelo menos uma vez. Agora trabalho meio período enquanto faço cursos. O salário mas meu chefe é flexível com meu horário. Quanto à minha ex-namorada, conversei com ela uma vez quando estava em um estado mental melhor, cerca de 1 mês depois de ter saído de casa. Nós nos encontramos e ela perguntou se eu poderia visitá-la e seus pais ocasionalmente, o que faço a cada 2 semanas. Mas agora nós interagimos mais como conhecidos educados. É estranho, mas não tão doloroso quanto eu esperava. Ela começou a namorar outra pessoa no mês passado. Descobri pelo Instagram. Doeu um pouco, mas não tanto quanto achei que doeria. No geral, estou melhor. Fico longe da minha família e passo tempo com os melhores amigos do mundo. Ainda tenho dias ruins onde sinto falta do que minha vida era antes, mas estou começando a perceber que talvez aquele relacionamento não fosse tão saudável quanto eu pensava. Sei que esta não é a conclusão dramática que alguns de vocês esperavam, sem confrontos explosivos ou grandes revelações, apenas um cara tentando resolver sua dia após dia. Obrigado por todo o apoio e conselhos ao longo desses meses. Isso realmente me ajudou a passar por um dos piores períodos da minha vida. Provavelmente não vou postar mais atualizações, a menos que algo muito importante aconteça, mas queria deixar vocês sabendo que estou bem. Esse é o final desta história até o momento. Não há mais atualizações.